com imagens do Bob Vídeo Ágape Aguiar, está começando aqui no Box 21. Carlos von Kozeres, número 304, mais um programa.net. Hoje, com um convidado super, hiper especial. O meu amigo, analista econômico, político, futebolístico, de assuntos aleatórios e tudo mais que vocês possam imaginar, Fernando O Soares Brandão. Tudo bem, Brandão? Tudo bom, Nandini. Eu só sou o dono do boteco, o resto é por conta dele. Qual boteco? O Box 21. Ele também é o dono do boteco, mas nós nos conhecemos já há vários anos. O Fernando... Vai começar a me chamar de velho, já sei que O Fernando está reclamando, estou chamando de velho. O Fernando é um dos jurássicos da área de tecnologia da informação e comunicação. Ele assessorou a equipe que montou o ENIAC, o primeiro computador do mundo. É verdade, Brandão? Tu estava lá? Como se dizia antigamente, eu não estava no dilúvio, mas sujei o pé no barro. Estava lá. Fernando Brandão, vários assuntos para tratar hoje. Os mais importantes são os futebolísticos, né? Mas não podemos deixar de falar sobre questões que estão vindo à tona. Lamentavelmente, as pessoas gostam de revisar a história. Os revisionistas, todos os anos, eu sou um democrata convicto. Eu acho que fora da democracia e fora da lei não tem salvação. Defendo o Estado democrático e de direito, mas tem gente que esquece ou se intocou. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava num programa de rádio que eu coordenava, eu dirigia o programa, e nós estávamos debatendo a Revolução, a Redentora ou a Contra-Revolução de 31 de março de 1964, que era para acontecer dia 4 de abril, não fosse o general Mourão ter precocemente, já fui, resolvi ir, estou indo, na madrugada do dia 31 de março. Mas eu falava e daí eu disse espantado, pô, que estranho. Pelo visto, ninguém fez a Revolução de 64, porque todos aqui de vários partidos políticos, ninguém estava lá em 1964. Agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, várias revistas e vários jornais no Brasil estão publicando a participação dos civis. E mais interessante, está aparecendo nitidamente que só uma força militar fez realmente a Revolução, que foi o Exército. A Marinha estava de uma maneira, e a Aeronáutica, eu não vou discutir isso. Isso que estão escrevendo aí, que eu já sabia historicamente, que a Aeronáutica tinha uma posição e a Marinha tinha outra em relação ao presidente João Goulart. Não estamos defendendo aqui nem A nem B, porque eu tinha 6 anos de idade, 64, tu devia ter menos, 4, 3, 8, né? 8 um pouquinho. Esses assuntos particulares que não interessam ao grande público que nos assiste. A idade não... mas, assim, a verdade... A gente sabe das coisas por ouvir falar. Tu ouvia falar. Como tu ouvia falar que tu tem mais cabelo do que eu, né? Claro. Então tu deve ser mais jovem. Que a gente ouve, mas... eu acho que tu tocasse em alguns assuntos interessantes, né? Um deles é esse, a facilidade com que nós caímos na armadilha do revisionismo. Então, primeiro, né, eu vejo a mídia muito preocupada em revisitar 64. E é uma coisa engraçada, porque eu era criança na época, mas apesar de ser criança, quando se fala em 64, eu lembro de algumas coisas que são anteriores. Né? Para mim, como criança naquela época, foi muito mais marcante 61 do que 64. A legalidade. Exatamente. Eu me lembro do meu pai me levando pela mão para passear na Praça da Matriz e ver saco de areia no Piratini, no Palácio Piratini, tá? Os caras de metralhadora na frente do Palácio Piratini para defender a legalidade. Tá? Me lembro da cadeia da legalidade, né? Da rede de rádios transmitindo. Então, comandada pela Rádio Guaíba, então. Exatamente. Tá? E na realidade, né, a história toda começa ali. Ou por outra, começa até antes, começa em 54, mas vamos pegar só essa etapa. Né? Quer dizer, e eu vejo muitas pessoas discutindo o papel dos militares em 64, que eu acho que é importante, tiveram sua parcela. Aliás, ainda acho que a parcela é muito maior dali para frente do que dali para trás,
mas eu não vejo o mesmo cuidado em trazer, né, as questões da época, né? O porquê? Mais do que isso, quer dizer, o fato de que parece que os militares caíram de paraquedas. Ora, vamos só lembrar uma coisa, né? A democracia brasileira, que é muito nova, né, ela tem a seguinte característica, só para pegar de 54 para frente, né? Mas nós tínhamos, normalmente, eu posso citar de cabeça aqui 2 ou 3 que eu me lembro, nós tínhamos normalmente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da volta dos pracinhas, era comum ter candidato à presidência da República, né, com origem nas Forças Armadas. O Dutra. O Dutra foi O Lott. assim, o Lott foi candidato. Quem perdeu a eleição para o Jânio foi o Lott, Marechal Henrique Teixeira Lott, né, era a briga da vassoura com a espada. Então, isso era a presença institucional normal, democrática, quer dizer, eles eram candidatos de alguém. Então não vamos esquecer, se a gente voltar mais um pouquinho, falasse no papel das Forças Armadas, é evidente que no golpe em si, na Revolução em si, em 64, o papel destacado do Exército, né, até porque cabe ao general Olímpio Mourão Filho, né, o pontapé. Precoce. Ele se adiantou ao dispositivo, né, ao combinado. Contrariando, inclusive, o chefe dele, que depois passou a ser o presidente, né, e veio, né, num movimento. E certamente isso, eu faço questão de dizer o seguinte: quem conhece, quem tem o mínimo de vivência de Forças Armadas sabe que para um general que passou a vida inteira dedicado a cumprir alguns princípios, entre eles o princípio da hierarquia, né, para um general do calibre de um general comandante de um exército, quebrar a hierarquia e se antecipar, né, alguma razão ele tinha para fazer isso. Quer dizer, não foi de graça que isso foi feito. Não foi por inspiração divina. O general Mourão não acordou naquele dia com uma vontade louca de fazer uma revolução, né? Certamente isso se deve, né, àquilo que o Jânio teria chamado de forças ocultas, né, que trabalharam junto. Então, tem uma série de coisas atrás disso, né? Hoje a gente sabe muito mais do que sabia na época, por exemplo, a participação dos americanos naquilo. Temos que lembrar de novo, que imediatamente antes de 64 tem a famosa crise dos mísseis com Cuba, né, onde quase todos nós fomos para o espaço, literalmente. Então, todas essas coisas estavam fervilhando. Viramos poeira, iríamos virar poeira. Iríamos virar poeira radioativa, todos nós íamos virar pontinhos radioativos por aí, né? Então, era um composto completamente diferente do que a gente tem hoje, né? A Guerra Fria era uma realidade completamente diferente da que a gente tem hoje. E a outra coisa que é importante é que, e eu, de novo, me pautando pelo que ainda me lembro daquela época, né, é que, com o passar do tempo, desapareceu da discussão uma parcela que eu achava muito importante, talvez porque dentro da minha casa ela era a mais significativa, que eram as pessoas que nem eram, né, da direita raivosa, né, daquilo que depois foi identificado como os bolsões radicais, porém sinceros, né, nem, né, da esquerda extrema, né, da turma que foi para a luta armada, mas aquelas pessoas que defendiam o que na época se entendia que era democracia e que achavam que o golpe era um golpe, como todos os outros, né, mas que ao mesmo tempo as razões que... Era um contragolpe. Era um contragolpe. Tinha uma coisa ali, eu sinceramente me escapa, né, o conhecimento histórico mais profundo para dizer os detalhes disso, mas a sensação que a gente tinha naquela época era exatamente essa, né? Agora, o envolvimento desses grupos todos, ele existia. As Forças Armadas estão lá. Se a gente quiser pegar nomes, do Major Rubem Florentino Vaz no atentado contra o Getúlio para frente, tem sempre isso pautando os acontecimentos, quer dizer, a República do Galeão, aquelas coisas todas. Quem se lembra dessas coisas, quem ouviu de pais, de tios, de avós, de coisas, as histórias de como isso aconteceu, a comoção que tomou conta desse país com o suicídio do Getúlio, quer dizer, essas coisas todas que foram o caldo de 61, que foram o caldo de 64, né, hoje elas me parecem ser lidas a uma distância muito grande. Talvez nos falte, né, de novo, voltamos ao problema da educação, talvez nos falte olhar para isso com uma isenção um pouco maior. E isenção não quer dizer desculpar nada,
Mas é o seguinte, tem algumas coisas que estão na nossa cultura. Tá? E nós temos que entender isso se a gente quiser mudar essas coisas. Enquanto o Brasil não entender que essas partes da nossa cultura precisam ser eliminadas, nós vamos constantemente sonhar com soluções mágicas. Né? Olha, nas poucas visões democráticas que eu vi por aí, em outros países, normalmente democracia é uma coisa que se aprimora com o tempo, num processo de tentativa e erro, e não através de inspiração divina ou de salvadores da pátria, com todo respeito a todos os personagens históricos que, num momento ou outro, assumiram essa posição de salvador da pátria. Mas normalmente não é assim que se chega lá. Enfim, por isso que é bom falar de futebol, que é uma coisa mais fácil e menos polêmica. Né? E o interessante é que parece que não foram só os militares que fizeram o chamado golpe de 31 de março de 1964. Nós podemos fazer uns 50 programas contando a história. Mas eu gostaria só de encerrar o assunto. Muita gente, eu não vou citar nomes, porque alguns já estão mortos, e a gente tem que respeitar os que estão mortos, e outros estão vivos. Personagens da esquerda brasileira que, em 1964, ajudaram a dar posse, votaram e apoiaram o golpe capitaneado. Na época tinha uma briga muito grande, tanto que o Costa e Silva chegou a dizer: eu sou o general mais velho, o mais antigo, aliás, não mais velho, o mais antigo, o presidente sou eu. E o Castelo costurou e ele foi, ainda bem. Mas o Castelo não conseguiu fazer o que queria, que era fazer eleições antes do fim de seu mandato. Ele faleceu, assumiu o Costa e Silva, que também acabou não acabando o seu mandato, veio a junta militar e daí o presidente gaúcho Ernesto Garrastazu Médici. Emílio. Ernesto Geisel depois. Eu troquei, mas é o tempo. Mas isso faz parte. A idade. Né? Na realidade, esse é um outro elemento interessante. Né? As pessoas hoje provavelmente não vão acreditar nisso, ou vão contestar essa versão, mas, e eu não tenho razão nenhuma para me lembrar de coisas diferentes, como teria sido a história do Brasil se o Castelo tivesse conseguido fazer o que era, na época, as eleições, a ideia original. Entregar para o golpe e devolver o poder aos civis logo em seguida. Né? E a verdade é que, por exemplo, a responsabilidade, né, de ter ajudado a piorar o cenário, né, é uma coisa que nunca foi assim, completamente aceita. Né? Parte sempre do pressuposto de que tudo que aconteceu foi uma decorrência natural do golpe. Mas o golpe tem um segundo golpe dentro do golpe em 68. Tá? Então, de 64 a 68, muita coisa aconteceu. Tá? E nessas coisas, tanto os militares, quanto os civis, quanto a esquerda que partiu para a luta armada, tem a sua responsabilidade. Tá? Então, é difícil a gente chegar à conclusão de que as coisas não teriam evoluído de maneira diferente se, por exemplo, né, o golpe tivesse sido um golpe com retorno, né, com o poder de volta para o UDN, vamos falar em português, claro, porque essa era a intenção dos políticos da UDN que apoiaram o golpe, ou que fizeram o golpe. Magalhães Pinto, Lacerda e os mesmos, né? Quem é da época lembra. Então, na realidade, essa é uma questão, é que nem no futebol de novo, o jogador que não entrou é sempre o melhor que resolver tudo. Mas para mim sempre ficou essa dúvida de o que teria acontecido, assim como eu tenho a outra dúvida, o que teria acontecido se o Jânio não tivesse tomado aquela decisão de abdicar em nome das forças ocultas, provavelmente esperando voltar nos braços do povo, coisa que nunca aconteceu. Né? Mas isso... Como dizia o Lacerda, e acusou no dia anterior à renúncia do ex-presidente Jânio Quadros, ele acusou o presidente de estar armando um golpe, né? Um autogolpe. Mas, Brandão, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.
voltamos aqui no Box 21, conversando com o Fernando Soares Brandão, que todo aquele currículo que eu disse no primeiro bloco do programa, e mais uma peculiaridade, ele é o proprietário do Box 21. Fernando, rapidamente, novidades no Box em 2014. Pois é, né? Quando a gente fala de 2014, não tem como escapar da Copa do Mundo, né? Então, estamos todos ansiosos pela Copa em Porto Alegre, agora que parece que todo mundo se acalma. Será que vai ter agora? Olha, respeitando a turma do não vai ter Copa, eu acho que vai, né? Provavelmente não tão maravilhosa e fantástica em termos de resultado como se apregou na hora de vender o pacote para os brasileiros e brasileiras, mas certamente vai ser um evento que vai movimentar razoavelmente Porto Alegre durante alguns dias e o país durante um mês e pouco. Então, né, daqui até junho o foco é esse, nós teremos alguns produtos específicos da Copa do Mundo, vai ter cerveja comemorativa da Copa, uma série de coisas desse tipo, né? Dos patrocinadores oficiais da FIFA, que só pode colar com o nome Copa do Mundo as empresas que compraram o pacote FIFA, né? Eu continuo acreditando na criatividade dos brasileiros. Vou me permitir fazer um pequeno... o marketing de emboscada. Me fazer um pequeno comercial aqui. Está rolando na internet com um impacto muito significativo o comercial que a TAM fez, que está sendo exibido na televisão, né, em que ela não fala em Copa do Mundo, né, não toca no assunto, mas mostra jogadores brasileiros que têm que vir para o Brasil, supostamente, e as dificuldades que eles passam para chegar até o avião, etc., né? Então, e aí o pessoal até comenta, dando um drible no transportador oficial da Copa, que não faz voo internacional, né? Então, eu acredito nisso, né? Eu acho que nós vamos ter mais coisas desse tipo daqui até lá, né? O que não deixa de ser um aproveitamento inteligente dessa coisa da Copa do Mundo. E além disso tem um aspecto que é importante, que eu acho que já está na hora da gente adotar, que é o seguinte: era perfeitamente razoável ser contra a Copa do Mundo no Brasil, tá? Eu sou, né? Mas acho que a partir de um determinado momento não adianta mais você ser contra, né? E então resta primeiro se preparar para o que vai acontecer, tentar se capacitar. Eu acho que de qualquer maneira o que a gente tem que fazer é isso. Agora está na hora, o evento está chegando, tá? Acho que já tem bastante coisa complicada em termos de infraestrutura no Brasil. Então, acho que agora cabe a cada um de nós, como profissionais e como cidadãos brasileiros, tentar fazer com que as pessoas que estão vindo aqui para a Copa do Mundo se sintam da melhor maneira, né? Visitem, gostem, né? E tenham vontade de falar bem e de voltar ao Brasil depois, né? Acho que é o papel que nos resta, né? O pessoal do restaurante como nós, a turma do transporte, o pessoal do turismo receptivo, toda essa turma agora tem que fazer exatamente isso, quer dizer, trabalhar nesse sentido, se preparar para receber bem esse pessoal que está chegando, tá? Não vale mais discutir quanto tempo eles vão passar, quanto eles vão gastar, não interessa. Quer dizer, o importante agora é que a gente consiga, primeiro, tá, recuperar os investimentos que foram feitos, mas fundamentalmente conseguir atender bem essas pessoas, porque é dessa forma que nós vamos conseguir ter uma inserção cada vez maior. E se Porto Alegre não foi, né, privilegiada com jogos maravilhosos que vão trazer um monte de gente para ficar aqui... Mas vem a Argentina aqui, né? Cara, Holanda. Vamos trabalhar com quem vier, tá? Eu acho que todo turista que vier é bem-vindo, tá? Todo turista que vier tem que ser bem tratado, tem que ser bem recebido, ele tem que sair daqui com uma imagem positiva, tá? Da mesma forma como eu acho que quando a gente viaja, a gente quer trazer da viagem boas recordações. Então, esse é o nosso papel, acho que cada um de nós pode trabalhar para isso. Pode ter certeza que a equipe do Box 21 está preparada para isso e tem esse foco. A gente quer receber bem quem chegar aqui, tá? Tão bem quanto a gente recebe normalmente os nossos clientes e até um pouquinho mais, se for possível. Mas que não precisava 12 sedes, não precisava, né? Podia ser 8, né? Assuntos nós economizaríamos 4 estádios e mais algumas coisas.
Não precisavam 12 sedes, não precisava tanto dinheiro público, né? Nós podíamos ser um pouquinho mais planejados e eficientes ao fazer as coisas. Mas é como eu te disse, eu acho que essas críticas são pertinentes e deverão ser repassadas e revisadas depois da Copa. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer nesse sentido, né? A nossa desigualdade, todo mundo fala da desigualdade social do Brasil e ela é muito importante, mas ela não é a única. Essa nossa a dificuldade para operacionalizar as coisas, a nossa dificuldade em ter uma iniciativa privada que efetivamente tome a frente das coisas e realize as coisas, né? Esse capitalismo brasileiro que precisa sempre da mão do Estado amparando, né? Ele precisa evoluir. Se a gente quer alguma coisa melhor para nós, né? E eu não estou falando só de empresários, aquela história é fundamental. Se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho como fazer com que as outras pessoas ganhem dinheiro, né? Lamentavelmente, o empresário não é um cara que existe para sugar e tirar o sangue dos outros, pelo contrário, né? Mas é aquela história, se nós todos não trabalharmos, não conseguirmos ser mais competentes e mais eficientes, largarmos essa história de deixar tudo para a última hora, né? Cada vez vai ser mais difícil repetir a dose. Tá? Eu gostaria que não levasse mais 64 anos para um outro grande evento desse no Brasil. Então, a gente tem que aprender com os erros, tá? A gente tem que entender o que aconteceu, o que foi feito de errado. Essa é a análise que eu acho que tem que ser feita depois da Copa. Agora, acho que nesse momento o foco é vamos fazer a melhor Copa que a gente puder com o que a gente tem na mão. Tá? Não adianta mais ficar criticando, porque esse momento de criticar e de tentar fazer melhor já passou. Agora pega o que a gente tem na mão e vamos transformar isso aí na melhor Copa que a gente pode fazer. E o interessante, Brandão, tu chamas a atenção, é que nós temos que aprender com esse erro. Nós sabemos da Copa do Mundo desde 2007. E dos Jogos Olímpicos também. Foi logo em seguida. Então, faz 7 anos e deu no que deu. E faltam 2 anos para os Jogos Olímpicos. E o que tu vê lá no Rio de Janeiro? A situação do Rio não é muito melhor, né? A situação da Olimpíada não é muito melhor. Se a gente olhar do ponto de vista da complexidade do evento, a Olimpíada provavelmente é mais complicada do que a Copa do Mundo. Uma cidade só. Exatamente. Tá? Mas é aquela história, uma coisa de cada vez. Nós soubemos disso em 2007, né? Levamos 7 anos para não fazer uma série de coisas, né? A minha experiência na área de TI como gestor de projeto me deixa arrepiado, porque coisas que a gente sempre soube fazer, a gente desaprendeu ou não consegue fazer num evento dessa magnitude, é lamentável, mas, de novo, como eu disse, essa hora passou. Tá? Agora, temos 2 anos para fazer as coisas, tá? Ainda vai dar para melhorar alguma coisa em relação a 2016, o Rio ainda tem chance de melhorar algumas coisas, e acho que, fundamentalmente, o nosso problema agora é terminar o que a gente começou. Tá? O Brasil se mostra cada vez mais um país onde as pessoas têm ideias, muito boas ideias, mas a nossa capacidade de transformar essas ideias em realidade tem deixado a desejar. Então, para mim, é muito claro qual é o caminho que a gente tem que seguir. Vamos transformar as nossas ideias em realidade. Entendeu? Esse é o desafio para 2014 e para 2016. Eu não vou perguntar para ti quem vai ganhar, mas entre as seleções tem um cara que está ligadíssimo no esporte internacional, sempre ligado nas grandes seleções. O fato é que o Brasil não disputou eliminatórias, mas vamos lá pegar as seleções que disputaram eliminatórias. Quem é que tu acha que está próximo de participar, ficar entre os 8 e entre os 4 lá no final? Pode, abstenha o Brasil. Quem tem chance? Eu diria que tem algumas escolhas fáceis, né? Aqui na vizinhança tem a Argentina, né? Que tem um ataque fantástico, né? Tem um meio-campo muito bom, né? A defesa não é lá essas coisas, mas nós já ganhamos Copa do Mundo com isso aí. Sem defesa. Né? Então, não sei se hoje em dia dá para fazer, mas nós já fizemos isso, então eles têm chance de fazer. Né? Acho que a Alemanha é outro candidato, né? Pelo futebol que os times alemães têm apresentado, pela qualidade da seleção alemã na última Copa. A Espanha, atual campeã do mundo e que disputou com a gente a Copa das Confederações, né? Sempre levando em conta que a Copa das Confederações era um torneio amistoso, a Copa do Mundo não é. Né? Então esses para mim são os principais. Uruguai. Candidatos. Uruguai para mim é uma coisa relativamente simples.
O Uruguai vai depender fundamentalmente do desempenho do Luizito Soares. Se o Soares estiver jogando a bola que ele está jogando na Europa hoje, o Uruguai entra entre os 8. Muito difícil. É aquele jogador que eu acho que todo mundo gostaria de ter no seu time. É o cara que ganha jogo sozinho. Tem muito pouco. Chile. Acho difícil, está num grupo muito complicado. Tá? Tem chance, mas é difícil. Tá? Mas pode ser que zebre. Tá? Não é o favorito para se classificar no grupo da morte, mas tem chance de entrar. Até porque a Holanda, por exemplo, está tendo problema com lesão de jogadores. Pode ser mais, mas vai ser muito duro aquele grupo. Fernando Brandão, nós vamos ter aqui no Brasil os maiores craques do mundo, uma seleção de craques, né? Eu acho que isso é inesquecível, né? Nós não éramos nascidos em 1950, quando teve jogo no estádio do Esporte Clube Internacional, me desculpe, no Eucaliptus, né? Não quero ser demérito, mas Porto Alegre, naquele ano, foi recebido. E foi recebido Porto Alegre porque o Brasil não era para ser. Não era o Brasil. A Copa do Mundo era para ser na Alemanha, combinado anos antes, mas por questões da Segunda Guerra Mundial, se antecipou e se veio para o Brasil. O Brasil ofereceu, desde que fosse naquelas condições, nos estádios que existiam, e foi uma boa Copa. Que estava tudo combinado, o script era que o Brasil ia ganhar a Copa, né? Inclusive o presidente da FIFA estava com um discurso feito em português para entregar o troféu e as medalhas, nome a nome, que estava gravado, as medalhas de ouro, nominal já com a equipe brasileira. Na hora lá, o Uruguai fez aquilo, esqueceram de combinar com o Didier, e tanto que já não estava dando o troféu nem as medalhas, tiveram que resolver o assunto lá na hora. Alguém chegou, tipo, temos que entregar, porque não estava, todo o palanque estava verde e amarelo para receber a seleção brasileira. Acho que essas coisas, como você disseste bem, eu não estava lá em 50, né? Mas eu estava lá em 70, eu estava lá em 66. Né? Acho que em 58 eu estava. São duas. Não, é que eu gosto de 66 e 70, que são duas Copas emblemáticas. Né? 66, na Inglaterra. 66 a gente saiu daqui com um time que tinha Garrincha e Pelé, só para lembrar, e conseguiu ser desclassificado na primeira etapa da Copa do Mundo. Né? Em 70 a gente saiu com o mesmo Pelé, 4 anos mais velho, num time que tinha aquilo que a gente já falou, uma defesa que... Tostão com problema no olho, que ninguém... O olho, que diziam que estava cego, não podia jogar junto com o Pelé, o Rivelino foi parar na ponta esquerda para arrumar um lugar no time, e foi o que foi. Então acho que isso faz parte da qualidade do futebol brasileiro. A gente costuma ser muito melhor quando ninguém acredita na gente. Agora, realmente, a experiência de ter uma Copa dentro de casa, acho que por essa questão, não agora abstraindo só o time brasileiro, a chance de você ter aqui todos esses jogadores dessa qualidade, e pelo menos por um tempo ter esses caras jogando no Brasil, mesmo que você não tenha a condição de assistir o jogo, o simples fato de que eles vão estar por aí andando na rua, pegando um avião de lá para cá. Então, toda essa movimentação, esse foco no Brasil durante esse período pode ser muito bom para nós e pode ser muito bom para os brasileiros. Tomara que a gente consiga aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Fernando Soares Brandão, então tuas previsões espero que sejam nostradâmicas. Igualzinho aquele trecho do filme Pra Frente Brasil, não tem nada, não tem nenhuma questão política que me impeça de torcer para o time do Brasil. Eu vou torcer... Que se dane a lógica do futebol, quero que o Brasil ganhe. Espero que depois de julho a gente venha aqui fazer um outro programa. Viu como a gente tinha razão? O Brasil ganhou. Obrigado, Brandão. Esse é o ponto.net.